Boa tarde a todos. Obrigada às agências que puderam estar aqui presente hoje. Obrigada, Claudinha, minha parceira. E principalmente obrigada para o nosso convidado, que hoje está aqui. E é uma parceria que nós estávamos esperando durante muito tempo acontecer, que é essa parceria com a ProTour. O Movimento Parceiros do Turismo 50 Mais se sente assim muito honrado em poder ter vocês como um parceiro mais próximo, junto às agências, para a gente poder trabalhar os direitos, os deveres do consumidor de viagem 50 mais, do viajante 50 mais. Sabemos que vivemos num país que acordou tarde para esse público, essa revolução prateada aconteceu há muito pouco tempo, em 2015, né, nós vamos aí para 10 anos de estudo, de comunidades que foram montadas, e a gente poder ter a ProTour do nosso lado, cuidando da parte legal, da parte jurídica desses passageiros, eu tenho certeza que vai ser um ganho enorme para todos nós. Então, eu estou aqui com o Dr. Jair e estou aqui com o Cid, que está representando toda a equipe da ProTour. Eu vou iniciar, então, passando a palavra para o Dr. Jair. Dr. Jair, seja muito bem-vindo. Olá, Regina. Olá a todos que estão participando. Meu nome é Jair, eu sou advogado, diretor jurídico aqui da ProTour. Em nome da ProTour, eu venho... Na verdade, nem é uma boas-vindas, porque nós já temos um relacionamento há bastante tempo com relação à Regina e à agência dela. Agora, nessa nova parceria, podendo estender esses benefícios e os serviços que a ProTour pode oferecer a todo o grupo de agências que trabalham vinculadas ao projeto 50 a mais. Agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje, a ProTour, ressalto que além da assessoria jurídica, ela possui uma gama de serviços para estar facilitando, apoiando e promovendo o crescimento das agências de viagens também na parte comercial agora. Então, podemos apoiar você, agência, os seus passageiros e tá ajudando no seu serviço diário, no apoio que você venha precisar aí do nosso auxílio. Eu vou passar a palavra para o Cid, ele vai explicar agora para vocês quais são os serviços da ProTour e as condições, como que eles podem ser acessados, que a ProTour pode estar ajudando a cada uma das agências aí que também fazem parte do 50 a mais. Cid? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Me chamo Cid, sou gerente comercial da ProTour, responsável, tá, pelos atendimentos, pela equipe de atendimento e suporte às agências de viagens. Então, é muito bacana especificar para vocês sobre os nossos serviços, tá, para que vocês venham compreender como funciona a demanda da ProTour, ainda mais agora em parceria com a Regina, com o 50 mais, né? Nós queremos trazer publicações voltadas ao público 50 mais. Em breve teremos lives e também capacitações voltadas para esse público, com informações sobre o Estatuto do Idoso, questões de viagens internacionais, curiosidades, né, de cada país. Então, em breve teremos informações dessas, né, tanto nas mídias sociais da ProTour como do 50 mais também. Bom, E o mais importante também é que a gente vai ter essa parceria que vai funcionar em duas mãos, né, Cid? exatamente, teremos o grupo, né? Sim, O porque grupo nós VIP, a sala estamos VIP. abrindo uma sala VIP só para a ProTour. Então, como que vai Perfeito. funcionar? Todo o grupo vai entrar dentro dessa sala. Por quê? Porque nós já temos algumas agências que já são ProTour, né? Então, por exemplo, a Exatamente. Regina já é ProTour, mas tem Uhum, muita agência que ainda não é. E não é uhum. porque você já é ProTour que você não vai ficar na sala. Não, você vai ficar na sala, porque ali vai ser a nossa linha de comunicação. Sim, exatamente, né? Não é porque ela não é pro tour, ou então porque já é uma associada, todos terão acesso a essa linha de comunicação. Então, através desses canais que nós iremos disponibilizar também as publicações, disponibilizaremos os nossos cursos e capacitações, as dúvidas, né? Então, todas as dúvidas e situações poderão ser sanadas através deste canal
direto, né? Que seria a sala VIP da ProTour com os 50 a mais. Bom, eu gostaria de explicar para vocês, né, para as agências que ainda não conhecem o serviço da ProTour, como funcionam os serviços, tá? Bom, a ProTour trabalha prestando assessoramento especializado para agência de viagens, tá? Qual que é o diferencial da ProTour? Nós somos os únicos que realmente defendem o interesse do agente de viagens no Brasil. Falo isso com propriedade. Por quê? Em uma situação em que envolva um problema com o consumidor, um problema com uma operadora, ainda que tenha outro assessoramento ou um advogado que compreenda o segmento do turismo, este, por sua vez, tende a defender sempre o interesse de operadoras, de consumidores. Aqui conosco não. A ProTour é a única que exclusivamente defende o interesse da agência de viagens. Então, numa situação envolvendo uma operadora, um consumidor, nós vamos defender exclusivamente o interesse da agência, para que a agência não venha ter nenhum prejuízo e faça-se valer os seus direitos, tá bom? Qual é a forma mais vantajosa de trabalhar com a ProTour? Atualmente sendo um associado, é claro. Então eu encaminhei, né, no chat aqui, se vocês puderem verificar, o meu contato de WhatsApp, para aqueles que quiserem saber mais sobre os planos, sobre os nossos serviços também. Por gentileza, me chamem nesse contato, tá bom? Se identifiquem como participarem da live da 50 mais com a ProTour e eu irei prosseguir dando os devidos esclarecimentos. Mas somente para fins de informação, né? A forma mais vantajosa de trabalhar conosco é sendo um associado ProTour, onde a agência de viagens escolhe uma opção de plano, tá? Então nós temos dois planos atualmente, tá? Do assessoramento especializado, que é o ProTour Prime e o ProTour Classic. Bom, a partir de qualquer plano, você já dispõe, tá, de dúvidas ilimitadas durante o nosso horário de atendimento, participação em treinamentos e capacitações, vocês ganham um contrato cortesia. Então, se a agência de viagens não tem um contrato de vendas, formulamos esse como sendo cortesia, tá bom? De repente, é um contrato de vendas para atender um consumidor final, para atender um corporativo, Não, e ou no um contrato de nosso caso, Cid, grupo, porque nós lidamos especialmente com viagens de grupo de 50 a Exatamente. mais. Então, eu Legal. acho que o contrato de grupo é um contrato muito importante para as agências. Sim, com certeza. O contrato de grupo, o contrato de excursões rodoviárias, né? Esse é um contrato exclusivo, porque ele dispõe de muitas condições. Quais são as condições, por um exemplo? Ter que ter um número mínimo de participantes, a questão das multas, do cancelamento em cima da hora, né? Então é bacana estar bem amarrado para que a agência também não venha a ser prejudicada nessa tratativa com o seu consumidor, tá bom? Então essa é uma situação na qual a agência de viagens ela dispõe desse contrato cortesia, ok? Sendo uma associada. Como eu mencionei, nós temos dois planos, o ProTour Classic e o ProTour Prime. A diferença entre esses dois planos é que o ProTour Prime ele contempla atendimento aos finais de semana. Então, no ProTour Prime, Oi, ficou mudo. Cid, tá mudo. oi, voltou? Voltou, voltou. Ah, tá. Vamos lá. Bom, então, como havia Você mencionado, parou no Pro Tour Time. Pro Tour ProTour Prime, né? Prime, isso. Perfeito. O ProTour Prime, ele contempla atendimento aos finais de semana. Então, sendo uma agência ProTour Prime, se de repente tiver alguma dúvida, né, no sábado, no domingo, um profissional vai te esclarecer durante esse período de tempo. Enquanto o ProTour Classic, né, ele contempla o atendimento de segunda a sexta-feira. Então a agência vai verificar qual dos planos é o mais interessante, né, para se adequar e se associar. E nós temos também uma condição exclusiva para o grupo 50 mais. Então aqueles, né, que se associarem à ProTour, como sendo do grupo 50 mais, vão dispor de 5% de desconto sobre o plano escolhido, tá bom? Então essa é uma condição exclusiva, lembrando que essa é uma condição única também, então a ProTour nunca havia feito uma parceria nesse sentido, com essa bonificação, tá? Então para aquelas agências que quiserem conhecer as mensalidades dos planos, se identificarem como sendo 50 a mais, terão 5% de desconto sobre a tabela, tá bom? Já para aqueles... Desculpa, só lembrando, Cid, que as agências que já são ProTour, quando elas forem reativar o contrato delas, porque o contrato é anual, então cada uma, o contrato é em fevereiro, da outra é em março, quando forem renovar o contrato, vai estar valendo desconto também.
Exatamente, ia mencionar isso agora. Para aqueles que já são associados ProTour, né, como é o caso da nossa amiga que está nos acompanhando, no ato da renovação, por gentileza, se identifique como sendo do grupo 50 mais e você irá dispor desses 5% de desconto também, tá bom? Sobre a mensalidade, sobre o plano que você escolher para a vigência dos próximos 12 meses. Tá legal? Bom, por que ser um associado ProTour? Como eu havia mencionado, a Procura é a única que de fato defende o interesse do agente de viagens. E aqui conosco, por um valor bem acessível, você dispõe de um assessoramento de qualidade, tá bom? Então, no plano, né, seja o Classic ou o Prime, você vai escolher um determinado número de ocorrências que vale atender durante o ano, os 12 meses. Seja um plano inicial, 2, 3 ocorrências, ou um plano mais elevado, né, 8, 10 ocorrências anuais. Essas ocorrências, a agência de viagens poderá utilizar para solicitações de serviço que não consistam em dúvida ou esclarecimento. O que eu quero dizer com isso? A agência de viagens pode utilizar para uma defesa processual, para a formulação de um contrato, para uma ação de cobrança, na qual não terá o custo elevado da mão de obra do profissional. Então é bem comum, né, que um advogado aí afora, que não compreenda a necessidade da agência, quando de repente for procurado, cobre um valor exorbitante, às vezes 3, 4 mil reais, para propor uma demanda processual, uma defesa. Aqui conosco não. Aqui conosco, vê se que a agência já é uma associada à ProTour e venha precisar de uma defesa processual, nós conseguimos fazer mediante o desconto de uma ocorrência. Então, a agência de viagens não tem esse custo elevado, né, de ter que pagar aí 3, 4 mil reais na mão de obra do advogado. Sem contar, é claro, que o nosso advogado já trabalhou com turismo, então já foi agente de viagens, né, já tem uma expertise aí, uma bagagem de 20 anos no turismo, consegue compreender o que é uma consolidadora, o que é uma operadora, a forma de comissionamento, então vai trabalhar com excelência para que vocês venham atingir o êxito, né, na demanda, não sejam prejudicados, tá bom? Só também mais um adendozinho, porque como eu sou produtora, às vezes eu completo com uma própria vivência, sabe, Cid? Por exemplo, comigo eu fiz marca com eles, né? E aí teve uma pessoa que estava usando os 50 a mais, que eu já coloquei como marca. E aí eu poderia usar uma ocorrência minha, eu já estava no final do ano, eu acabei optando por não usar aquela ocorrência, mas me foi orientado que eu poderia usar aquela ocorrência para entrar contra a empresa que estava usando 50 mais. Então, eu acho que isso foi uma grande vantagem, caso eu tivesse levado adiante. Exatamente. Então, assim, Regina, na ProTour nós temos um ecossistema, né? Costumo dizer que é um ecossistema porque, como o doutor Jair falou, são muitos serviços, tá? Então, o principal é o assessoramento especializado, onde a agência vai dispor, né? Vai ser um agente blindado, vai ter essa parceria, essa proteção jurídica, né? Mas também temos outros serviços como o registro de marca junto ao INPE. Então, para aquela empresa que não tem o registro da marca, utiliza o nome há 5, 10 anos, né? É de suma importância que você venha registrar sua marca, para você não correr o risco, né, de uma outra empresa registrar, te notificar e você ter que pagar uma indenização pelo uso indevido dela. Nós possuímos o serviço de marketing especializado para agências. Então, temos um profissional que atua há mais de 20 anos no segmento de marketing para agência de viagens. E isso, consequentemente, aumenta, né, o número de prospecção e de clientes para a agência de viagens utilizando esse serviço de marketing, tá? É um serviço à parte. Possuímos o serviço de contabilidade, então para a agência que de repente é MEI, que está querendo alterar o porte, virar uma unipessoal, uma limitada, você pode contar conosco, temos esse serviço também para atender a necessidade da agência, tá? Então é um ecossistema com diversos serviços. Possuímos também o serviço de indicação. Esse serviço de indicação ele é bem bacana, tá? Eu mencionar também, Regina, porque muitas agências, até quem não é associado, pode utilizar esse serviço. Como funciona, né? De repente, a senhora teve lá um passageiro que foi prejudicado, uma idosa que ficou desamparada no aeroporto, que teve um extravio de mala, um atraso no voo, passou por um transtorno. Cai naquele problema que se de repente ela é instruída por um advogado aí afora, esse advogado vai instruir a processar todo mundo, a agência de viagens que às vezes deu o suporte necessário, né? E a agência acaba respondendo, né, pelo fato só de responder solidariamente, mesmo não causando problema algum.
Aqui conosco não. Então aqui conosco, vocês agências que têm problemas, né, com consumidores que tiveram um extravio de mala, um overbooking, um atraso no voo, vocês podem entrar em contato conosco nos nossos canais de atendimento, nesse WhatsApp que eu disponibilizei aqui no chat, ou então no nosso Instagram, no nosso Facebook, explicar o que aconteceu, contar um relato. Nossa equipe de atendimento vai analisar o caso, verificar as possibilidades a serem seguidas, e se de repente for uma situação processual, nós vamos conversar de forma assertiva com o seu consumidor e direcioná-lo contra a companhia, contra o hotel, contra a consolidadora que de fato cometeu esse prejuízo. Então, conosco, a agência de viagens não é arrolada no processo. Por quê? Nós defendemos exclusivamente a agência de viagens. Então, assim, é bacana, esse é um diferencial, porque além da agência prestar todo o suporte para o seu consumidor, a agência de viagens também poderá ofertar esse assessoramento. Consumidor, fique tranquilo, você tem um diferencial viajando comigo. Se de repente você tiver qualquer não conformidade, eu tenho um assessoramento especializado que pode te defender, pode buscar uma indenização para você, né? Dessa forma, você recebe uma bonificação, você será indenizado. Então, assim, isso é um diferencial, um divisor de águas. Muitos consumidores acabam contratando o serviço da agência de viagens justamente para ter essa blindagem, para ter essa segurança também, né? Então, acaba sendo até um fortalecimento na relação de ambas as partes. Não, então, esses diferenciais, gente, que está sendo colocado aqui, às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não vou precisar disso, eu não vou precisar daquilo. Quanto menos você espera, você tem uma situação que você vê que você tem um apoio jurídico, uma vez que você é associado da ProTour, que é o caso de, às vezes, acontecer com um passageiro, ou mesmo uma pessoa que não comprou com a gente, mas vem com um problema na mão para resolver. E a gente sabe que, às vezes, a gente fazendo uma atitude dessa, a gente ganha um cliente para sempre. Então, não comprou com a gente, a nossa agência não está envolvida, mas nós temos esse respaldo, né, Cid? Exatamente. Então, assim, as agências podem utilizar isso para consumidores que compraram com ela, para consumidores que não compraram com ela, né? Como a Regina falou, olha, eu tenho um amigo, ele não comprou comigo, mas eu queria ofertar essa segurança, posso? Pode, por gentileza, entre em contato e explica o que aconteceu, a gente conversa com ele de forma assertiva, né? Dá esse posicionamento. Se de repente vocês, como consumidores, né? Então, por exemplo, Cid, olha, nesse caso não é nenhum consumidor meu, mas sou eu mesmo como passageiro, eu tive um problema, um extravio na mala, um overbook. Por gentileza, repassa essa situação, a gente vai verificar as possibilidades, né? É claro que é uma situação que não envolve o seu CNPJ, mas sim o seu CPF. Então, assim, são muitos canais e muitas possibilidades a serem seguidas. Sim. E, gente, nós vamos ter a sala, eu vou firmar novamente isso, porque é um privilégio, de fato é um privilégio a gente ter uma sala de comunicação direta com a ProTour, para tirar dúvidas, para conversar com eles, para expor nossos problemas. Então, eu sei que quem já é ProTour já tem esse canal através do WhatsApp deles. Mas agora aqui, com parceiros, vocês vão ter esse canal exclusivo para vocês. Então, o tempo deles responderem vai ser mais rápido. Obviamente que a nossa preocupação sempre vai ser voltada para o viajante 50 a mais. E todas as informações e todas as capacitações que vierem por parte da ProTour, é ali que nós vamos divulgar para vocês. Então, assim, vou repetir. Todas as agências inicialmente entrarão na sala. As que já são associadas, as que ainda não são associadas, por conta do canal de comunicação. Depois, quem quiser se associar, vai falar diretamente com eles. Não é isso, Exatamente. né? Isso, sim, assim, acho que todas as agências entrem em contato com esse canal, que participem do grupo, tá, da sala VIP, porque nessa sala terão informações pertinentes, né, voltada para o público 50 mais, questões de não conformidade, e aqueles que possuírem interesse em conhecer os serviços da ProTour, que optarem em se associar, por gentileza também entrem em contato, pode ser através da sala, vai ter lá o meu contato, vai ter o contato do nosso time de atendimento, né? E se identifique com sendo 50 a mais para dispor dessa cortesia, desse benefício, essa bonificação de 5% de desconto, tá bom? E dessa forma você fica blindada.
Por quê? Muitas agências podem até pensar, olha, mas no tocante de dúvidas, né? Um profissional, para ter ideia, um profissional do turismo, um advogado, ele cobra em média 250, R$ 300 a hora dele somente para sanar uma dúvida, né? E aqui conosco não, aqui as agências elas têm isso de forma ilimitada por um plano bem acessível. Para se ter ideia, nós temos planos que partem de R$ 100 no mês, tá? É um valor bem acessível, né? E você tem uma blindagem. E é claro, olha, eu utilizo mais para questões de dúvidas. Ok, bacana, tem esse canal. Mas e se de repente você topa com um cliente inflexível? Porque nós sabemos, né, que infelizmente no mercado aí afora nós temos pessoas perdidas, pessoas que não compreendem a situação, pessoas que são receosas, que têm dúvidas, né, que confiam somente nos profissionais que já pegaram o seu caso. Então é bacana você estar preparado para atender qualquer público, né, e saber lidar em uma situação como essa, uma não conformidade, uma situação que pode se voltar contra você. Não, e a gente acaba ficando na mão do juiz, né? Se você é Exato. culpado ou não, se você tem um respaldo ou não. Então, assim, É. um outro relato Uhum, que eu gostaria de deixar aqui, eu não uhum, usei a minha ocorrência, mas eu tive um problema de um voo que foi alterado e o passageiro não aceitou a alteração. Eu me dirigi à operadora e a operadora me orientou que eu ia ter que pedir reembolso, uhum, enfim, liguei para a Protur, foi lá no nosso canal de comunicação. A orientação foi clara: o passageiro tem direito de pegar o reembolso desse bilhete e comprar um novo bilhete com a própria operadora. E aí, obviamente, casou de ser uma operadora honesta, ela uhum. nem fez o reembolso, ela já fez direto essa troca. Eu não precisei esperar o reembolso, eu não precisei pôr dinheiro e tudo foi resolvido. Mas por quê? Porque eu cheguei respaldada. Eu cheguei com o número da lei, eu cheguei com um texto muito claro do que eu devia falar, porque às vezes a gente também se comunica mal, né, gente? Eles têm expertise da comunicação assertiva com relação à parte jurídica. Às vezes a gente se comunica mal. Então, eu cheguei exatamente falando o que precisava ser falado, da forma que precisava ser falado, para que a operadora não tivesse espaço para me dizer que não era possível fazer aquilo. Então, deu muito certo. E eu sou muito grata à ProTour por conta disso, porque tirou um problemão da minha frente. Então, são Uhum. casos e casos e casos que a gente vê que, sabe, R$ 100 por mês, se eu tivesse que ir atrás de um conhecimento desse para resolver essa questão dessa passagem, com certeza eu ia gastar muito mais. Exatamente. Agradeço pelo feedback, pela situação, né, que a senhora nos repassou. E realmente, essa situação, isso ocorre com muita frequência. Então, nós temos muitos associados aqui que às vezes até compreendem, né, são muito bons no operacional, na questão da remarcação, contato, porém tem esse receio de conversar com o cliente. E é pensando nisso que nós também temos um serviço que se chama Disque Perrengue. Todos os associados ganham um Disque Perrengue, né? No caso da Regina aí também, você pode utilizar. O que é o Disque Perrengue? É uma comunicação assertiva nossa com o consumidor. Então, assim, quando a agência de viagens tem receio de conversar com o consumidor, de explicar quais são os direitos dele, eu tenho medo de me embananar, de não saber mencionar qual é a lei, de não ser clara, a pessoa acabar ficando angustiada e aborrecida comigo, né? Você pode acionar esse serviço. Então, um atendente nosso, um analista jurídico, um advogado, vai entrar em contato com o seu cliente, vai explicar o que está acontecendo com ele. Fulano, nesse caso, o cancelamento se deu por conta de X fornecedor, fique tranquilo, você tem direito ao reembolso integral, você pode remarcar essa passagem, se incidir alguma diferença tarifária, alguma diferença de valores, nós podemos reaver isso em canais de defesa do consumidor, em uma esfera processual, se for o caso, com uma correção monetária e uma indenização. Então, toda essa conversa assertiva, ela também pode ser feita pelo nosso corpo jurídico, pelos nossos profissionais, tá bom? Nós já estamos aqui chegando no finalzinho, né? Já está aqui aparecendo o aviso para mim. Sim. Eu só queria que você explicasse rapidinho a questão do agente blindado, que muitas Uhum. agências já utilizam esse termo, né, esse Certo. privilégio nas suas redes sociais. Então, de vez Uhum. em quando, a ProTour vai lá e joga a agência nossa dentro das redes sociais dela, nos colocando como uma agência blindada. Eu acho que isso
dá uma chancela bastante importante. E como que funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho. A ideia Perfeito, vamos do lá. agente blindado. Claro. Qual que é a ideia do agente blindado? A ideia do agente blindado é a capacitação do agente, o conhecimento e o assessoramento, tá bom? Então, assim, atualmente na ProTour, como eu falo para você, no ecossistema nós temos o ProTour Member. O que é o ProTour Member? É um grupo, né, onde as agências dispõem de condições específicas, né, fornecedores, bonificações, tá? Mas essas agências que estão no ProTour Member, elas não são agências blindadas. Então, pode ser que um agente ProTour Member seja agente blindado, mas para a agência ser uma agência blindada, sendo um associado ProTour. Por quê? A blindagem, ela vem de todas as formas. Então, como uma agência se blinda? Tendo o assessoramento jurídico, né? Por quê? Tanto nesses canais e nessa conversa assertiva que nós temos, se de repente isso não prospera e o cliente de fato deseja se voltar contra a agência de viagens, a agência só vai ter a blindagem da mão de obra do profissional por um valor acessível, sendo uma associada. Se a agência de repente não tem, né, a associação, não tem o serviço e busca um advogado, é onde geralmente ela acaba tendo um prejuízo financeiro, acaba tendo um gasto maior, né? Investir lá 3, 4 mil reais na mão de obra de um advogado que nem tem o expertise. Então, o agente blindado, ele é um agente associado, que dispõe tanto do assessoramento, que participa das nossas capacitações. Então, periodicamente, nós lançamos capacitações como venda fora do estabelecimento, código de defesa do consumidor, venda à distância, né? Contrato de vendas, então, as respectivas leis do turismo, resolução 400 da ANAC, tá? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todas essas capacitações na qual o agente participa faz com que ele seja blindado, com que ele tenha o assessoramento da ProTour e compreenda os serviços. E agora, através do nosso canal de comunicação direto com a ProTour, nós vamos estar com isso publicado para vocês diariamente, quase que diariamente. Além da possibilidade de poder participar dos fãs tour que eles promovem. Exatamente. E desde que o destino e desde que o produto esteja validado para um público 50+, com certeza isso também será compartilhado entre nós. Então, eu acho que essa parceria, além de ser uma parceria forte, nós aqui estamos sedimentando uma parceria com muitos benefícios para quem fizer parte. Nós vamos ter que encerrar, não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, Cid, doutor Jair. A princípio, eu creio que seria somente isso mesmo. E aí, agora, então, a gente vai se ver na sala VIP, e até a semana que vem Combinado. essa sala já vai estar aberta, e a gente já vai Perfeito. estar começando a alimentar essa sala com todas as informações necessárias. Esse link é trabalhado para as outras agências que não puderem estar aqui. Então, eu agradeço muito a presença de todas vocês, e principalmente da equipe ProTour e do Dr. Jair. Muito obrigada, Dr. Jair. Agradeço muito, Regina, pela participação e por essa nova parceria. Sejam todos bem-vindos à ProTour. Muito Pessoal, obrigada. agradeço pela parceria, agradeço pela participação. Lembrando que para aqueles que quiserem conhecer mais o serviço, eu disponibilizei o meu contato de WhatsApp. Por gentileza, me chamem e eu fico à disposição de prestar alguns esclarecimentos, tá bom? Um forte abraço. Meninas, até a semana que vem. Obrigada. Obrigada. Tchau. Ô, Tchau. Cid, como eu estou aqui sem a minha parceira de operação, para eu preciso dar um stop, né? Achei. Isso, você Eu dá vou cortar você esse dá um pedacinho toque, do final, viu, gente? Na hora sem de problema. editar, eu vou cortar aqui, mas eu já achei. Obrigada, obrigada, Claudinha. Obrigada, Beijo. Obrigada a Marta. vocês. Obrigada, Tchau. Tchau.